Bom dia, boa tarde, boa noite. Guima por aqui, sejam todos bem-vindos ao canal do Guima. E finalmente conseguimos voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. O Corinthians respira aliviado depois de uma fase aí, nossa, de uruca. Há 11 jogos não vencia no Campeonato Brasileiro e conseguimos a vitória em cima do Vasco, fora de casa. Pasmem, fora de casa. Cara, foi uma mudança completamente de postura dos jogadores do Corinthians. O Dorival fez o arroz com feijão, fez o simples, fez o básico, que é o que ele é bom em fazer. O Corinthians não tem um repertório de jogadores aí, não tem jogadores no banco para suprir a ausência de Memphis, para suprir a ausência do Garro, que recentemente mostrou em entrevistas que tem jogado há muito tempo lesionado, né? Então é mais uma baixa, a gente não vai poder contar com o Garro em todos os jogos, tanto que hoje ele entrou em alguns minutos ali do segundo tempo, né? Então, o Corinthians fez o que pôde com o time que teve em campo, né? O Corinthians entrou com o Hugo, com o André Ramalho e com o Gustavo Henrique, na esquerda o Bidu, na direita o Mateuzinho, o meio campo formado por Ranielli, Breno Bidon, Charles e Maicon, tá? Mas vamos falar sobre o Maicon já já. E na frente os meninos, né? O Kaique e o Guinegão. Então assim, bom, vamos lá. A mudança de postura do Corinthians foi clara, tá? Quem não viu isso, o Corinthians o jogo inteiro manteve o ímpeto, manteve a vontade de ganhar, manteve a garra, em momento algum desistiu da partida e conseguiu fazer o primeiro gol ali com uma jogada do Bidu, que botou essa bola ali pro Maicon e o Maicon bate de primeira e faz um golaço. Então vamos lá, chegamos no Maicon, vamos falar sobre o Maicon. Cara, eu sou um cara que sou muito crítico do Maicon, tá? Mais vive machucado do que joga, e quando joga não agrega em absolutamente nada pro Corinthians, tá? Diferente de hoje. Então o justo é o justo, a gente tem que ser correto, tá? Tem que dar a mão à palmatória, e hoje o Maicon jogou para caralho, tá? Fez a diferença hoje no jogo, tá? Mostrou uma puta de uma vontade. Ele jogou numa posição diferente, geralmente ele joga ali de primeiro volante. Hoje ele jogou mais solto na frente, como o Corinthians não tinha o Garro, então, e o Breno Bidon, ele não é um meia articulador, então o Dorival ele tentou assim, vamos tentar fazer alguma coisa diferente com o Maicon, e foi o que fez. Ele colocou o Maicon um pouco mais ali adiantado, né, para tentar circular entre o meio campo e o ataque. E deu certo, foi onde ele fez o gol. Ele chegou de surpresa na área, bateu de primeira, de esquerda, ele fez um puta de um golaço. Então o Maicon hoje jogou muito bem, tá? O Maicon hoje jogou muito bem, eu sou obrigado aí, eu sou um puta crítico, eu sempre falo deixa pra lá, velho. Mas hoje o Maicon, cara, mereceu, fez uma puta de uma partida e foi extremamente importante pro Corinthians fazendo o gol de 1-0, tá? O primeiro gol. O Corinthians mantém a bola no seu pé, continua jogando, cara, puta, o Vasco é horrível, é horrível. O Vasco é um time péssimo, um time ridículo. Eu não sei como, olha, pra você ter uma noção de como o Santos é uma bosta. Para tomar 6-0 desse time, com o Neymar em campo ainda, pelo amor de Deus, esse time do Vasco é horrível. Mas, aí vem a jogada polêmica. Cara, eu não vou me esconder atrás aí de vencemos e tal, mas assim, eu acho, tá, na minha humilde opinião, foi completamente de má vontade com o Corinthians o pênalti marcado, tá? Uma bola na mão do André Ramalho na área e o árbitro não marcou o pênalti em campo. Tá? Quem chamou para avaliar foi o VAR. Tá? Porém, o VAR em momento algum mostra a origem da jogada. A todo momento só o toque de mão na bola. Tá? Então, se eles voltam alguns segundos antes, eles poderiam ver que o André Ramalho foi empurrado. Tá? Ele foi empurrado na disputa de bola ali com o Verratti empurra o André Ramalho e o André Ramalho perde o equilíbrio, já estava saltando para tirar a bola, então quando ele é empurrado ele acaba abrindo os braços, né, para se equilibrar, e é onde a bola bate na mão dele, pênalti para o Vasco.
Então, assim, eu achei uma baita de uma má vontade. Se eles voltam um pouquinho mais o lance, em momento algum o VAR olhou a origem da jogada, em momento algum foi dito sobre a origem da jogada, eles apenas analisaram o toque de mão. E, bom, é isso. A arbitragem no Brasil é uma bosta, os árbitros são horríveis, são péssimos, tá? Não é porque vencemos que a gente tem que deixar de pontuar, tá? Tem que pontuar na vitória, tem que pontuar na derrota. O quanto a arbitragem é prejudicial para o futebol. O VAR é uma baita de uma ferramenta, porém no Brasil é um lixo, porque quem opera é péssimo, vamos só dizer assim. Quem opera o VAR é ridículo, tá? Então vai lá, o Verratti marca 1-1 de pênalti. Cara, aí os corintianos a gente já fica assim, puta que pariu, tomamos um empate fora de casa. Fudeu, o time vai se acovardar, o time vai sentir o gol, vai ficar bundão, o time vai ser covarde de novo e tal. Porém não, o Corinthians continua com o mesmo ímpeto, tá? Continua com a mesma garra, continua com a mesma vontade de tentar vencer o jogo. Vai para o intervalo o jogo ali com 1-1, né? E aí, segundo tempo, pô, baita de uma jogada acho que foi o Bidon de novo, o Bidu de novo, né? Cara, vamos dar uma palmatória também. Eu vi aí muita gente falando do Mateuzinho depois das duas cagadas que ele fez ali. Sim, tem que ser cobrado nas cagadas que fez de perder na corrida para um cara de mais de 40 anos, que foi o Nenê contra o Juventude. É vergonhoso, sim. Fazer um pênalti como fez no último jogo também é vergonhoso, tá? Porém, o Mateuzinho e o Bidu hoje jogaram muita bola, tá? Se doaram o tempo inteiro. Não é o Roberto Carlos na esquerda e o Cafu na direita, não, mas é o que o Corinthians tem, infelizmente é o que o Corinthians tem, e o Bidu vem mostrando aí, vem brigando dia após dia e mostrando que merece ser titular desse Corinthians, tá? Então o Bidu mais uma vez bota uma bola ali pro Garro, que o Garro já estava em campo. O Garro tem uma calma para conseguir dominar a bola, arrumar para o pé esquerdo e bater no gol. Bateu no gol, o goleiro espalma ela para a linha de fundo. Na linha de fundo, o Mateuzinho chega na linha de fundo, bota para dentro da área e o Guinegão marca o segundo gol do Corinthians. Tá bem, puta, o Garro foi muito bem ali, claro, ele teve espaço para fazer a jogada. A zaga do Vasco é uma várzea, é péssimo, tá? Então deu espaço pro Garro, ele é foda, cara. O Garro, por mais que ele não esteja bem, a gente sabe que o Garro não tá bem, ele mesmo, a gente sabe também que ele tá jogando machucado e a qualquer momento vai estourar. Porém, ele é diferente, ele, mesmo não estando bem, ele tecnicamente é o nosso melhor jogador hoje, tá? Ainda mais com a ausência do Memphis, ele é o nosso melhor jogador, não tem por que chorar. Bem ou mal, o Garro tem que estar em campo. E ele mostrou aí, ó, dominou a bola, bateu no gol, o goleiro espalmou e saiu daí o gol. Então 2-1 Coringão. E ainda o Corinthians conseguiu o terceiro gol, né? Então, mas vamos falar sobre esses dois meninos aí no ataque, né? O Guinegão e o Kaique, né? Porra, dois meninos, cara, que foram jogados numa fogueira, mas numa baita de uma fogueira. E, cara, estão dando conta do recado. Estão dando conta do recado, é claro, é o Vasco, é um time péssimo, cara, longe de ser um Vasco competitivo, é um Vasco que esse ano vai brigar para não cair de novo, e eu acho que não vai conseguir se livrar do rebaixamento com esse futebol patético que vem jogando, né? E os dois meninos ali estão dando conta do recado, porra, é sangue novo em campo, é moleque que quer mostrar bola, sabe? Estão aproveitando a chance aí da ausência do Yuri e do Memphis, viu? E mostra que o Thales Magno é ridículo. O Thales Magno ele é tão ridículo, cara, que dois moleques de 18 anos, o outro acho que tem 17, 18, sei lá também, mas é dois moleques que, porra, sequer dá chance do Thales Magno competir. Então, os moleques estão indo muito bem, independente da furada que colocaram eles ali. Colocaram eles no fogo mesmo, cara, na linha de tiro. E os moleques vêm dando conta do recado. Guinegão, mais um gol. Hoje o gol importante pra caralho, porque é o gol da virada, o gol que bota o Corinthians na frente de novo. Então, pô, esses moleques aí pelo menos estão com vontade de jogar bola. E o Corinthians ainda arruma o terceiro gol ali, né, com uma bola
açucarada do Garro numa cobrança de escanteio, e mais uma vez ali o Gustavo Henrique de cabeça bota ela para dentro do gol e 3-1 Corinthians. E é isso, cara, tudo se encaminhava para uma vitória puta tranquila, contra esse time ridículo do Vasco, sabe? A Gaviões esteve lá também, mas o estádio era completamente ali da torcida do Vasco. Só que a Gaviões é foda, cara. A Gaviões ela é importante pra caralho no momento ali de incendiar o jogo, sabe? Começaram a gritar olé pra cima do Vasco. Porém, aí o Dorival tem a brilhante ideia de tirar o Mateuzinho e botar o Félix Torres. E Félix Torres em campo, com toda a certeza, alguma cagada vai ter, né? Então ele improvisa ali mais uma vez Félix Torres na lateral. Parece que foi o Mateuzinho que pediu para sair, tá? Então, como o Corinthians não tem um outro lateral direito, o lateral direito reserva, que era para ser o reserva do Mateuzinho, a gente está pagando o salário dele para ele jogar no Cruzeiro, tá? Então, bem ou mal, o Fagner tinha que estar nesse time, tá? Eu também fui bem crítico ao Fagner em vários momentos. Só que é foda, o Corinthians não tem um outro lateral direito, a gente tem que improvisar o Félix Torres enquanto a gente ainda paga o salário do cara para jogar lá. Então é foda. É foda, desculpa. Bom, tudo se encaminhava para uma vitória tranquila, 3-1 na casa dos caras, legal, puta, voltamos a vencer, jogando bem pra caralho. E aí, bola, Félix Torres acho que tava dormindo, tava pensando na morte da Bezerra ou na puta que eu pariu. E mais uma vez sai um gol do lado dele e o Vasco consegue fazer o 3-2 ali. E, cara, puta, já falei, o Félix Torres não tem mais que estar nesse time, cara. É uma vergonha a gente ter o Félix Torres ainda nesse time. Parece que estão procurando time para mandar ele, mas eu acho que ninguém quer essa várzea. E, porra, a gente sofreu um transfer ban por causa desse cara, velho. Meu Deus do céu, é lamentável a gente ter tomado um transfer ban por causa do Félix Torres. Puta que pariu. Contratou o cara, tem que pagar, velho. Mas, porra, o Félix Torres é foda. Mas, enfim. Corinthians 3, Vasco 2. Vitória importantíssima para ir para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense lá no Paraná, né? Pelas quartas de final aí da Copa do Brasil. Corinthians vai com moral. Não é um jogo fácil, é um jogo difícil. Independente do Atlético Paranaense tá na segunda divisão, mas o Atlético Paranaense eliminou aí as Barbie, né, as Trica, e São Paulo tinha tudo para ter passado de fase, mas bobeou. Bom, até aí foda-se também, né, a gente não tem nada a ver com isso, mas é jogo importante atrás de jogo importante. Então, quarta-feira tem o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. No final de semana tem os porcos na nossa casa pelo Campeonato Brasileiro. E na outra semana tem a volta, dessa vez na nossa casa, contra o Atlético Paranaense. Então é só pedreira, cara. O Corinthians tem muitos desfalques. Então esses caras aí vão ter que dar o sangue em todos esses jogos aí, porque esses jogos aí vão definir a vida do Corinthians aí no ano, né? Uma eliminação... Cara, é assim, Corinthians com o futebol que mostrou hoje, independente de ser o Vasco é um time de Série B, visivelmente é um time de Série B, e vai pegar o Atlético Paranaense, que é um time que não vai bem nem na Série B, tá indo bem mal na Série B também. Porém, outro campeonato, tudo pode acontecer. O Corinthians tem que fazer um bom resultado no Paraná, não pode perder esse jogo de bobeira, não pode tomar gol de bobeira, tem que jogar com atenção 100%. E se voltar de lá com um empate, é um puta de um resultado. Se conseguir um 1-0 lá, melhor ainda, Deus do céu. Então, bom, é isso. Coringão volta a vencer, sobe aí para a 11ª posição, né? Até a hora que eu tinha visto, né? Depois do jogo eu estava em 11º. Respira um pouco mais aliviado, joga o Vasco lá para baixo ainda. Porém, o Corinthians ainda tem jogos a menos do que o pessoal que está lá na parte de baixo da tabela. Então não pode bobear, não pode perder jogo à toa, tem que jogar um jogo, todo jogo, como se fosse uma final. Então é isso, vencemos. Quarta-feira tem Copa do Brasil, a gente volta a se falar. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, curte, comenta, compartilha. Beleza? É nóis e